Unidade. Se você quiser marcar a leitura bíblica nessa noite, será 2 leituras. A primeira está em Gênesis, capítulo 6, versículo 13 ao 14. Gênesis, capítulo 6, versículo 13 ao 14. Já a segunda está em Êxodo, um pouco mais à frente, 25, capítulo 25, versículo 10 e 11. Êxodo, capítulo 25, versículo 10 e 11. Pastor Abraão Pires pregará para nós nessa noite. E nós vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 42, A Porta da Salvação, 42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta
Número 100, brilha no meio do teu viver. Vamos tentar cantar esse hino. Não somente para fazer o feito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, oh, talvez algumas vidas possam alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, e em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Aleluias, graças a Deus. 154, ó amor divino e puro, insondável e eficaz. Amor divino e puro, insondável e eficaz, vem do coração de Cristo e minha alma
Deus. O irmão Iraí, por favor, faça essa oração. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Bendito Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que aqui se encontra, Deus. Por cada um que está aqui, sabemos que eles são vencedores, somos vencedores. Estamos enfrentando o mundo de pestilência, de mau espírito, ó Pai, de batalha, de luta. Mas estamos confiando no Senhor, ó Pai. O Senhor é um Senhor Salvador, que vence batalha, ó Pai. Nós estamos confiados no Senhor e te pedimos humildemente nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa vir manifestar em nosso meio mais uma vez, ó Pai, através da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa tomar os nossos corações e encher com Teu Santo Espírito, ó Pai. Te pedimos que toma conta da direção desse culto. Se algum aflito aqui se encontra, ó Deus, que o Senhor possa libertá-lo, ó Pai. Algum enfermo, que o Senhor possa curar, ó Deus. Nós te entregamos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Vamos dar lugar aos diáconos. Está cercado e não tem saída. Conta que a morte quer falar mais alto que a vida. Conta que a situação se tornou tão difícil, que a voz do seu coração está dizendo: eu desisto. Conta que és uma ave estranha no ninho e que mesmo entre amigos se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer a vitória no romper da aurora, não é pra mim, pro vizinho que deves contar, não é pro irmão que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte. É pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Conta que o seu remédio não faz mais efeito. Conta que o médico tentou e não pôde dar jeito. Conta pra ele que estás morrendo aos poucos. Conta que o medo e o pavor estão te deixando louco. Conta pra ele que o louco não erra o caminho.
e só ao seu lado você não se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta a dor da sua história. Se anoitecer a vitória no romper da aurora. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pro irmão que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte. É pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pro irmão que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte. É pro Filho de Deus, o meigo Jesus. É pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Aleluias, graças a Deus. Se nós prestarmos atenção nas letras dos hinos que nós cantamos, só essas letras já é uma grande pregação, já é uma grande mensagem. Nosso Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet, a igreja em Vianópolis, o irmão Natanael em Brasília, Distrito Federal, o irmão Geraldo e a irmã Selma em Vianópolis, e mais 13 conexões não identificadas. Bem provável que está fazendo a Jacaré, né? Igual o pastor anunciou hoje de manhã. Que o Senhor Jesus continue os abençoando. E está nos visitando nessa noite o irmão Misael com a esposa, a irmã Divani, já é dos nossos, né? Deus abençoe. E a irmã Ivone, irmão Ludson e a irmã Sonamita. Deus vos abençoe. O irmão João não veio hoje, né? Pois é, irmão Ludson. É isso aí, só as letras desses hinos já nos era suficiente. Vamos então ter a voz do nosso profeta, vamos ser mais uma vez abençoados. Now, my subject this afternoon is one word, shalom. Agora, meu assunto esta tarde é uma palavra, shalom. In the Hebrew means peace. No hebraico significa paz. Peace, or it's a greeting. It's a peace be unto you, or welcome, good morning, any kind of a greeting. Paz ou é uma saudação? É paz, seja convosco, bem-vindo, bom dia, qualquer tipo de saudação. But the main word I found in the Hebrew here, there's many things it means, but all pertaining to the same thing, peace. Mas a palavra principal que encontrei no hebraico aqui tem muitas coisas que significa, mas tudo referente à mesma coisa, paz. As we face this New Year's, we are facing both, as I have read, darkness and light. Ao estarmos frente a este ano novo, estamos frente a, como li, tanto escuridão como luz. Now we see that David speaking here said, trust in the Lord, put your confidence in Him. Agora vemos que Davi, falando aqui, disse, confia no Senhor, põe tua confiança nele. Isaiah said, gross darkness is coming upon this people. Isaías disse que escuridão vem sobre este povo. But for the church to rise and shine in the glory of the light.
mas para a igreja se levantar e resplandecer na glória da luz. So, we face this year just like we do all years. Assim que estamos frente a este ano, como todos os anos, There is a regret of our mistakes in the past and looking forward for a future of the glorious light of Christ. tem um pesar por nossos erros no passado e olhando adiante para um futuro da gloriosa luz de Cristo. No doubt if we live through this year, we'll find many mistakes that we have made. Sem dúvida que, se vivermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos. And we just expect that because it goes along the pro and con. E esperamos isso porque vai junto aos prós e aos contras. And that's the law of average that we live by here in this life. Essa é a lei da média pela qual vivemos aqui nesta vida. But we're so glad we have a mediator who sits at the right hand of God to make intercessions. Mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões. When we're willing to admit our mistakes that we've done wrong, then He forgives them. Quando estamos dispostos a admitirmos nossos erros, que fizemos errado, então Ele perdoa esses. He's full of grace and mercy to forgive us for those mistakes. Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por esses erros. This gross darkness I wish to speak on first, that there is so much of that in the world today and growing darker and darker all the time. Esta escuridão sobre a qual desejo falar primeiro, que tem tanto disso no mundo hoje e está ficando sempre mais escura e mais escura. Each year we find that the world gets darker, spiritually speaking, because they're groping in darkness. There's more sin. A cada ano verificamos que o mundo fica mais escuro espiritualmente falando, porque estão tateando em escuridão. Há mais pecado. Just passing through what we have, the assassination of the president, so forth, and people being murdered right here in our country. Acabando de passar pelo que temos passado, o assassinato do presidente e assim por diante, e as pessoas sendo assassinadas aqui mesmo em nosso país. Where we wouldn't think that would happen in the time of modern civilization, but we sure have it, because gross darkness is up on the people. Onde não pensaríamos que isso aconteceria no tempo da civilização moderna, mas sem dúvida temos isso, porque a escuridão está sobre o povo. Now, those who will not turn to light, then there's only one thing I can say for the coming year: you're going to stoop darker and darker as the year goes on. Agora, os que não se voltarem para a luz, então tem apenas uma coisa que posso dizer para o ano que vem: você vai descer cada vez mais em escuridão à medida que o ano vai passando. Glórias a Deus. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos então receber o pastor Abraão Pires. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando nessa noite, né? Deus abençoe os irmãos que estão pela internet, Igreja de Vianópolis e demais irmãos que estão conectados
conosco nessa noite. Antes de nós lermos a Bíblia, eu queria deixar aqui um destaque da escola dominical, que foi uma bênção para nós essa manhã, né? Deus abençoe o irmão Misael, irmã Divani, irmão Lúcio, sua mãe, irmã Ivone, todos vocês, né? Toda a igreja, aqueles que vieram para cultuar junto conosco, de novo, né? E a escola dominical foi uma bênção, né? O Espírito Santo, a gente fica observando, irmão, ali atrás, Deus falando com as crianças, fala com os jovens, fala com a família, fala com toda a igreja. É um ensinamento muito maravilhoso que Deus nos tem dado através da Bíblia e através da mensagem do profeta. E nós só ficaremos sem ir no rápido se nós nos relaxarmos quanto àquilo que nós temos ouvido e aprendido de Deus para nós, né? Parágrafo 75, ele diz assim: cada promessa é sua. Deus te deu um talão de cheque quando você recebeu o Espírito Santo, com o nome de Jesus Cristo, embaixo dele. Pois seja o que for que você desejar, está você com medo de preenchê-lo? Quer dizer, está com medo de pedir? Está com medo de fazer um propósito diante de Deus? Porque às vezes nós temos medo de fazer propósito e não cumprir aquele propósito diante de Deus, de obedecer a sua palavra, de valorizar mais aquilo que Ele está nos dando para nós, que é os cultos, os programas de rádio, a voz do profeta, a leitura da Bíblia, a leitura da mensagem, a oração em casa, não só na igreja, mas orar em casa também, no seu quarto. Você ter ali o quarto de guerra, né? Guerra contra esses espíritos de enfermidade, de desejo pelas coisas do mundo, de ver as coisas que o diabo está mostrando através dessas redes imundas, como nós ouvimos o Espírito Santo advertindo de manhã. E nós temos que crer, irmão, que é Deus falando através do pastor, não é o pastor falando. Esse é o pastor que está falando. Não, é Deus que está falando através do pastor. Às vezes a gente vem para a plataforma sem saber o que a gente vai falar para a igreja. Isso acontece com o nosso pastor, com todo ministro, com todo... Às vezes você vem, você lê a mensagem, você medita, e o Espírito Santo toma outro rumo na mensagem. E às vezes a pessoa apenas, o pastor falou aquilo, foi para mim. Alguém falou para o pastor lá o que eu fiz, o que eu não fiz, e ele está sabendo, e ele falou, foi para mim. Aquilo você corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E depois as consequências não é muito boa. Então a gente deve ver as coisas. O irmão Brando diz que tudo na igreja é um acontecimento sobrenatural. Tudo é fé sobrenatural. Não existe fé comum, coisa comum acontecendo na igreja. Quando nós passarmos a crer dessa forma, aí nós vamos ver os resultados. A cura divina não é, o profeta diz que não é só orar, é você ordenar a enfermidade e ela te deixar. Só que nós estamos vivendo numa era tão evoluída, essa era de Laodiceia, você vale o que você tem. Se você tem uma carroça, você vale uma carroça. Se você tem um relógio, você vale aquele relógio. Se você tem um carro, você vale aquele carro. E nós fazemos acepções de pessoas. E isso neutraliza a atuação do Espírito Santo na igreja.
Se é uma empregada doméstica, nós não damos muito valor nela, não damos muita atenção para ela na igreja, porque ela é uma empregada doméstica. Mas quem pode pagar uma empregada doméstica viveria sem uma empregada doméstica? A empregada doméstica tem o seu valor. O pedreiro tem o seu valor, o servente tem o seu valor. Mas nós fazemos acepções de pessoas, porque nós somos mais inteligentes, porque nós estudamos mais e alcançamos um grau mais alto, somos doutor, somos professor, e nós fazemos acepção das pessoas humildes e que trabalham em serviços mais difíceis. Nós não paramos para dar atenção para eles, nós não temos aquele afeto por eles, como nós temos por aquele que tem dinheiro. Nós procuramos conversar mais com aqueles que têm dinheiro, dar atenção mais a eles, porque talvez eles podem ajudar nós, talvez eles podem fazer algo por nós, o outro lá não tem, empregada doméstica não tem condições de me ajudar, por que eu vou dar atenção para ela? Só que Deus vê tudo, nada passa aos olhos de Deus. O irmão Branham diz que a cura divina está na igreja, está naquele que crê, e ele diz, o Espírito Santo não é culpado de não haver cura, a Bíblia não é culpada, Deus não é culpado, ele diz, culpados somos nós. A nossa maneira de agir é que atrapalha a atuação do Espírito Santo. E você tem que ter coragem de preencher o cheque, você tem que ter coragem de fazer um propósito. Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo que eu vou te servi-lo. Do melhor do meu coração, eu vou render ao Senhor o meu coração, a minha vida, a minha alma. Eu vou servir o Senhor da maneira que o Senhor quiser me usá-la. E prometo que eu farei tudo com a força que o Senhor me der através do Espírito Santo para ser um filho obediente à tua palavra. Aí você é curado. Pastor Joaquim dá um testemunho que ele estava com enfermidade, a mesma enfermidade que levou a irmã dele. E ele diz, Senhor, se o Senhor me curar, eu serei um pregador da sua palavra. Ele cumpriu o propósito de Deus e Deus curou ele na hora. Mas nós temos medo de preencher o cheque. Nós estamos muito apegados com as coisas do mundo, com as coisas materiais, e nós temos medo de preencher o cheque. Temos medo de fazer um propósito diante de Deus e seguir aquele propósito, dá o que der, seja a barreira que você tiver que enfrentar, ainda que você tenha que enfrentar um exército de demônios, porque eles vão vir ao redor, vai usar parentes, amigos, deixar amizades mundanas, deixar esses churrasquinhos mundanos, e preencha o cheque, para você ver se Deus não te dá força e saúde, e cura você. Está você com medo de preencher o cheque? Peça o que você desejar em meu nome, Deus te dará isso, eu gosto disso. Ó, que coisa, lá de pé, simplesmente com fé inadulterada, peça e creia, e isto acontecerá. Esta é a maneira de você fazer a coisa. Esta é a maneira de você fazê-la. Ajudar uma alma, um irmão, uma filha de Deus, não quer dizer dar dinheiro, dar comida, dar roupa, dar calçado. Isso aí o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, nada disso adiantaria se não tiver o amor. Este amor que Paulo fala, irmão, em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor espiritual. A pessoa quer se levantar da sarjeta, quer ir para a igreja, você tem que fazer o que você puder, o que tiver ao seu alcance, para ajudar aquela pessoa a entrar na fila da vida eterna. Você tem que interceder por ela nas suas orações em casa. Senhor, dá força
para aquele irmão, cita o nome dele lá, só você e Deus. E não precisa falar, irmão, eu estou orando por você, porque isso é hipocrisia. Irmão, eu oro para o Senhor todo dia. Você ora secretamente, Senhor, dá força para o meu irmão, para a minha irmã, dá força para aquela moça que está enfrentando a batalha sozinha, ajuda ela, Jesus. Nós estamos precisando disso, irmão, para nós vermos a cura divina acontecer na igreja e a libertação das pessoas que são oprimidas por espíritos do pecado, do erro. No parágrafo 82, eu estou dando destaque da escola. Agora, o que fazia eles? Eles levavam para fora, em um lugar público, colocavam um manto especial sobre ele, faziam uma cerimônia, e todas as pessoas da cidade se ajuntavam e assistiam, e então eles olhavam para aquele rapaz, o pai fazia cerimônia de adoção, após, não perca isso, depois que aquele filho recebia a adoção, o seu nome no talão de cheque, era tão bom quanto do seu pai. Quer dizer, depois que ele realmente estava em obediência a Deus, em obediência ao seu pai, ele fazia somente o que o pai ordenava ele fazer, então o nome dele no talão de cheque era tão bom quanto de seu pai. E aí é onde Deus está tentando levar a sua igreja. É para isso, é para acontecer o poder na igreja, é para acontecer a cura divina, a libertação. Nós precisamos disto na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no dia a dia, onde nós estivermos. Parágrafo 83. Simplesmente diga a esta montanha, depois que você estiver em obediência a palavra de Deus, depois, simplesmente diga a esta montanha, mova-te e ela moverá. Autoridade, filhos de Deus, toda a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está esperando por mim, esperando por você. Esperando chegar ao ponto onde aquela enfermidade será levante-se, esperando, preste bem atenção nisso aqui, chegar ao ponto onde aquela enfermidade será levanta-se, você está curado, você está curada. Isso será desta maneira, o cego receberá a sua visão, o surdo, o mudo. Agora nós oramos por eles, mas então você não vai orar, você vai ordenará a enfermidade e ela sairá, simplesmente ela vai deixar aquele corpo. Mas depois disso aqui, do parágrafo 82, da mensagem a ele ouvir. Então, às vezes nós ficamos, mas não há cura divina, não há milagres na igreja, não acontece nada na igreja. Aonde está a falha? É no pastor? Será que é só no pastor? Não diz, esses sinais seguirão aqueles que crê. Eles orarão pelos enfermos, ele disse, expulsarão os demônios. Isso é promessa de Deus. E aqui ele diz, cada promessa de Deus é sua, é nossa. Amém? É apenas um destaque que você leva isso e você já pode ser curado essa noite, se você crer e tiver a coragem de deixar aqui no altar o seu propósito diante do grande curador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra. Primeiro nós vamos ler Gênesis, capítulo 6, verso 13. Depois nós vamos para Êxodo. Gênesis, capítulo 6, verso 13 e 14. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de golfe, farás o comprimento na arca, e betumará por dentro e por fora com o betume. Gênesis capítulo 25, verso 10 e 11. Êxodo 25, 10 e 11. Também farão a arca de madeira de citim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-las de ouro puro por dentro, por fora, cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Jesus, amado, Pai Celestial, nós apenas damos conta, Jesus, de ler a Bíblia, assim mesmo tropeçando, nossa gramática é horrível, e eu preciso que o Espírito Santo do Senhor vivifique isso no nosso coração. Só Ele pode fazer isso por nós, ó Deus. Nós não somos nada, Senhor, sem Ele. E nós não podemos fazer nada, não temos nenhuma sabedoria própria, nenhuma inteligência própria. Nós dependemos da do Senhor. Que o Senhor ajuda nós nessa noite, que o Espírito Santo fala ao coração da igreja. Cura aquele que está enfermo, Jesus. Dê uma libertação para o oprimido. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. O irmão Valdesson chegou, mas a esposa, a filha, Deus abençoe. Vocês têm um hino para cantar aí, não? Não trouxe o caderno, não? José, o irmão Iraí toca. Vem cá, irmão Valdesson. Irmão Misael, canta para nós aqui, ué. Após a leitura, eu gosto de ver vocês cantar. Traz o caderno aí, canta aí, naquela unção, né? Eles canta na simplicidade, mas é muito bom, faz muito bem para a alma. Irmão Valdesson e o irmão Misael está ali nos ajudando ali, né, com a sua família. Deus abençoe eles. Você vê se você quer tocar, você mesmo toca, né? O irmão Samuel prepara os microfones aí. Se quiser chegar para cá também, usar aqui o do público, pode usar. O hino aqui, que nós não sabíamos. Eu canto 220 aqui, ó. O Divino Companheiro, ué. Você cantou bonito lá aquele dia. Aqui, ó. Pronto. Você devia ter trazido o caderno, rapaz. Acabou que tem que andar preparado, viu? Pode ficar aqui. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite
noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Deus recompensa, né, por esse hino maravilhoso. Vamos dizer junto: fica, Senhor, já se faz tarde. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre a arca, né? Várias escrituras na Bíblia falam sobre a arca. A arca tem um significado muito grande na escritura. O profeta, na mensagem à arca, ele falou de 4 arcas. Se der tempo, nós vamos chegar lá, né? Mas eu não sei, porque o horário, o relógio corre. A arca da aliança era a principal repreensão da presença de Deus no meio do seu povo. As escrituras eu vou citar aqui, se os irmãos, as irmãs quiserem notar, isso é até bom para uma escolinha da criança, para o companheirismo, né? A Arca da Aliança era a principal representação na presença de Deus no meio do seu povo no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também era comumente chamada de Arca do Testemunho, ou Arca do Concerto. Ela representava a Arca do Testemunho, Arca do Concerto. Tal designação se refere especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Monte Sinai. A figura da Arca da Aliança é amplamente conhecida entre os cristãos, porém muita gente possui dúvida sobre o que era a Arca da Aliança. Realmente também é verdade que muita gente interpreta equivocadamente o significado da Arca da Aliança nas Escrituras. O que é a arca? O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um baú retangular, feito de madeira de cipreste, revestida de ouro por dentro e por fora. A Arca da Aliança media cerca de 1,20 côvados. Aqui está, eu vou passar a medida na Bíblia aqui, que está mais bem esclarecido, né? Também farão uma arca de madeira de citim, seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado e de 1,5 côvado a sua altura. Essa era a medida da arca. E em cada uma de suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Nessas argolas eram inseridas varas que serviam de instrumento para transportar a arca, né? Para os levitas. Somente os levitas poderiam transportar a arca. Outra pessoa não podia pôr a mão na arca. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório
Está em Êxodo 25:17, se você quiser anotar, aí nós não vamos ler, porque não vai dar tempo. Esta tampa era feita de ouro puro, e nela ficavam as figuras de 2 querubins também de ouro batido. Esses querubins haviam sido colocados, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas. Era em cima dessa tampa que o sacerdote derramava o sangue dos animais, dos touros, das ovelhas, que era feito o sacrifício de ano em ano, para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí a designação do propiciatório, quer dizer, o sacerdote, somente o sacerdote poderia entrar na arca com sangue, e ele derramava aquele sangue sobre a arca, sobre o propiciatório, e intercedia pelo pecado de Israel. É o que nós devemos fazer, irmãos. Lá era só o sacerdote, agora é a igreja toda. Nós devemos interceder uns pelos outros. Esse é que é aquele amor que eu falei no início, de 1 Coríntios capítulo 13. Interceder com amor verdadeiro no coração, pelas fraquezas, pelos erros uns dos outros, e pedir a Deus para ajudar aquela pessoa a vencer. O irmão Branham disse, foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Esse poder está em você, está na igreja. Mas Deus abençoou nós tanto que nós conseguimos ficar bem financeiramente, prosperamos e começamos a fazer acepção de pessoas. Mas no tempo que a igreja era um salãozinho de chão batido, banco feito a machado, a facão, quando uma pessoa se distanciava da palavra, aquela igreja, no culto de oração, derramava lágrimas por aquela alma, por aquela moça, por aquele moço, por aquela família. Será que Deus mudou a maneira de operar? Como já foi dito, a Arca da Aliança também era designada por outros nomes. Ela era chamada de Arca do Concerto, ou mais literalmente, a Arca do Testemunho, Êxodo 25:22. A Arca do Senhor, 1 Samuel 4:6. A Arca de Deus, esse é o nome da Arca. A Arca do Senhor, né? A Arca do Testemunho, Êxodo 25:22. A Arca do Senhor, 1 Samuel 4:6. A Arca de Deus, 1 Samuel 4:18. É claro, a Arca da Aliança, Josué 3:6. A Arca da Aliança foi construída por Bezalel no Sinai, segundo o modelo dado por Deus. Foi por Moisés, não, foi dado por Deus a Moisés. E Moisés passou para aquele que fez a arca. Êxodo 25, verso 8, 31, capítulo 31, 2 e 7, 37, 1 e 9, tudo isso falando sobre a arca. A descrição completa da Arca da Aliança pode ser encontrada no capítulo 25 do livro de Êxodo, nós lemos aqui. Qual o significado e função da Arca da Aliança? No Antigo Testamento, a arca é citada cerca de 200 vezes no Velho Testamento, com pelo menos 22 designações, 22 designações diferentes. Diante disto, a Arca da Aliança parece ter servido a várias funções ao longo do tempo. Sem dúvida, dentre todas as funções, duas delas se destacam como sendo as principais e fundamentais para todas as outras. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Já aí está o primeiro símbolo dela importante na vida de Israel. Ela representava a presença de Deus, e ela ficava lá dentro da tenda, ali na mensagem Véu Adentro, o irmão Branham mostra isso. Tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, e só o sacerdote Arão podia entrar lá, onde estava a arca. Nenhum israelita poderia entrar.
Se entrasse, morria. Por isso que o irmão Branham diz, lá no Velho Testamento, se entrasse, morreria. Agora, se não entrar, é que morre. No Novo Testamento. Era a presença de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança servia como local de armazenagem para as 2 tábuas da lei, que era os mandamentos prescritos na aliança lá no Monte Sinai. Então, 2 coisas importantíssimas, é que ela representava a presença de Deus e nela era guardado os 10 mandamentos, quer dizer, a palavra de Deus, que foi dada a Moisés no Monte Sinai, era guardado dentro da arca. Isso é muito profundo, irmãos. Às vezes nós lemos sobre a arca, mas nunca sabemos realmente o que significava a arca. Então ali era guardado as 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos prescritos na aliança dos sinais. Daí vem o nome, Arca do Testemunho da Palavra de Deus. Arca da Aliança, presença de Deus. Arca do Testemunho, Palavra de Deus guardado nela. Êxodo 25:16, e aos 4 e 5 também, Josué 4:16, Êxodo 25:16, Números 4 e 5, Josué 4:16. A Arca da Aliança também guardava o vaso de maná e a vara de Arão. O maná era o alimento. Partindo desses 2 conceitos básicos, podemos ver a arca sendo considerado como representando o trono de Deus. 1 Samuel 4:4 e 2 Samuel 6:2. 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2. Servindo como um guia para o povo de Israel no deserto. Números 10:33-36. Ela também era o guia de Israel, como um tipo de palácio de guerra, tendo muitas ênfases na história da conquista de Jericó. Se eles tivessem a arca, eles não teriam vencido a Jericó. Josué capítulo 6. Além de ter desempenhado um papel muito importante na travessia do Jordão. Eles entrou primeiro com a arca, o Jordão abriu, Israel passou. A captura da Arca da Aliança no tempo dos juízes, a arca foi levada para Siló, tendo já passado por Gigal e Betel, Juízes 2:1. Juízes 2:1 e 20 e 27. 1 Samuel 1:3, 3:3. Ela permaneceu em Siló até ser capturada pelos filisteus. Em 1 Samuel 4:11, temos a descrição dessa captura no campo de batalha em Ebenezer. Naquela ocasião, um terrível pesar bateu os israelitas, conforme fica claro na triste expressão, foi-se a glória de Israel. Quer dizer, quando os filisteus tomou a arca, Israel estava praticamente vencido, derrotado. Sem a arca, Israel não vencia a batalha. Sem Jesus, você jamais vai vencer. Sem Jesus, você jamais vai vencer. Então, os filisteus levaram a arca. Aí Israel diz, lá se foi a glória de Israel. Por causa de quê? Por causa do pecado e desobediência, o povo de Israel foi culpado da derrota para os filisteus, da consequente captura da Arca da Aliança. Entretanto, a captura da arca causou grandes problemas aos filisteus. A arca foi uma maldição para filisteu, quanto que para Israel ela era uma bênção. A mensagem é uma bênção para nós, mas para o mundo denominacional é uma maldição. A mensagem, a palavra revelada para a noiva é uma bênção, mas para o mundo denominacional religioso é maldição. Eles blasfemam. Entretanto, a captura da arca causou grandes problemas aos filisteus. 1 Samuel capítulo 5.
após 7 meses de pragas, os filisteus devolveram a arca da aliança para Quiriate Jearim, onde ela ficou por aproximadamente 20 anos, segundo a Samuel 5, 7 e 2. E nós vamos parar por aqui, para nós ler um pouquinho a mensagem do profeta sobre a arca. Na mensagem à arca, no parágrafo 52, o irmão Brana diz assim, e que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura da sua palavra. Eu quero falar nesta manhã, se Deus permitir, ou ensinar, melhor dizendo, por poucos momentos a palavra sobre a arca. O que a arca significou? E o que a arca prefigurou? E os tipos da arca? Pois a arca, e tudo no Velho Testamento, tipificou perfeitamente a Cristo. E Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Foi cumprido em Jesus Cristo. Então a igreja já entendeu qual é a nossa arca hoje, né? Você já deu para você entender qual que é a nossa arca hoje. Ele diz assim, a arca, o que a arca significou? O que a arca prefigurou? Os tipos da arca. Pois a arca, tudo no Velho Testamento, tipificou perfeitamente a Cristo. E Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Tudo foi cumprido em Jesus Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Amém? Glória a Deus, aleluia. Na mensagem à arca ainda, parágrafo 86. A arca, ali havia uma delas. Noé construiu uma válvula de escape. A arca era a válvula de escape. A arca é que livrava Israel de perder a batalha. A arca é que abria o Jordão. A segunda citada foi aquela na qual Moisés foi colocado. A primeira foi a de Noé. A segunda foi aquela que Moisés foi colocado. A terceira foi a arca do testemunho de Israel. É essa que nós lemos aí, o significado dela. Para Israel. E a quarta, todas se consumaram na quarta, sendo a quarta arca Jesus Cristo. E Ele está aqui para te ajudar. Esta arca está presente aqui no nosso meio. Lá nós não poderíamos entrar onde ela estava. Hoje ela vem aqui, está aqui em você, para te ajudar, para te dar força para você vencer. Amém? Parágrafo 109 da mesma mensagem, a arca. No parágrafo 109, o irmão Brana diz assim, e hoje, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, se coloca entre nós e todo julgamento. Amém? Não será condenado ou entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém? Por quê? Porque Ele está na arca. Porque nós estamos na arca de Cristo. Que quadro perfeito, diz o irmão Brana. Lá tinha que matar o cabrito, a ovelha, e o sacerdote é que entrava e derramava o sangue sobre a arca, intercedendo pelo pecado de Israel. Agora aqui não, agora é Jesus, é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo o pecado, de toda a incredulidade, e que cura as nossas enfermidades, e que nos protege da ira de Deus também. É o sangue de Jesus Cristo. Lá o sacerdote tinha que fazer isso para eles. Aqui Jesus já fez por nós, no Calvário. A grande arca, Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 130. Posso ver o diabo tentando afundar a arca. E ele também pode tentar não deixar você entrar na arca hoje, viu? Lá ele tentou afundar a arca. Hoje ele faz tudo para você não entrar na arca. Ele faz tudo para você não vir para a igreja.
para você não ter essa segurança eterna na sua vida. Posso ver o diabo tentando afundar a arca ali em cima, e Noé cantando: Jesus, mantenha-me perto da cruz. Aleluia! Vamos dizer junto? Jesus, mantenha-me perto da cruz. Ou seja, o que foi? Todos os demônios do inferno não podiam tomar aquilo, porque foi construído de acordo com as instruções de Deus. O exército do inferno não podia afundar a arca que Noé tinha construído, porque ela foi feita sobre as instruções de Deus. Havia um pacto entre o julgamento e a misericórdia. Aleluia! Havia um pacto entre o julgamento e a misericórdia de Deus. Por isso o diabo não podia afundar aquela arca. O diabo não pode matar um filho de Deus, a menos que Deus permita. Mas se Deus não permitir, ele não pode te matar. Aleluia, glória a Deus. 133. E num desses dias, quando esta velha arca chegar do outro lado do tempestuoso Jordão, nós sairemos como sacerdotes e reis para Deus, de pé sobre um pacto do sangue do Senhor Jesus Cristo, dando gratuitamente a quem deseja este pacto e a misericórdia de Deus. Entre na arca. Entre na arca. Preencha o seu cheque. Preencha o seu cheque. Faça um propósito diante de Deus. Parágrafo 147. Nós, miseráveis, vil, os mais baixos de todos os insetos, as mais baixas de todas as criaturas moralmente poluídos, espiritualmente mortos, podemos ser levantados daquele lugar pela arca, aleluia, do sangue do Senhor Jesus Cristo, para sermos filhos, filhas, rei, sacerdotes para Deus. Que quadro que temos em consideração? Como pode um homem rejeitar tal proposta que Deus está fazendo para ele? Como pode a humanidade rejeitar isso? Entrar na arca, entrar na palavra que é Cristo, que te protege, que te cura, que te salva, que te dá vida eterna. Como pode? Que coragem, que loucura é rejeitar a arca de Jesus Cristo. É uma loucura tremenda rejeitar a vida eterna por coisas efêmeras, por prazeres da terra que se passam. 164, mensagem à arca. Cristo, capitão-chefe de nossa salvação. Ali está ele, o grande conquistador. Ele rasgou o véu em dois, derrubou todas as paredes de separação, convidou a quem desejar. Irmãos, Jesus só entra no coração de quem desejar Ele. O Espírito Santo só te batiza se você desejar Ele. Ele não arromba a porta do seu coração, Ele não arromba a sua mente. Ele quer que você deseja Ele de coração, alma e espírito. O diabo entra sem pedir no seu coração. Ele entra sem pedir na sua mente. Ele te leva a fazer as coisas erradas. Jesus não, o Espírito Santo não. Você tem que desejar Ele na sua vida. Você tem que desejar Ele nos seus passos, nos seus negócios. Venha e compartilha de sua vida. Se cubram de suas bênçãos divinas, pois não haverá nenhuma sentença que te atingirá no julgamento. E se o julgamento te atingir, ele não poderá te ferir. Você pode estar enfermo por um pouco de tempo. Você pode ter que passar por algo por um tempo, mas recordem, Cristo está no fim.
Ele nunca disse que esta arca estará numa pequena banheira de hidromassagem, assim, onde haverá camarias, simplesmente tão calma quanto possa estar. Não, Senhor. Ele nunca conduziu um leito florido, de facilidade. Ele nunca prometeu coisas fáceis, mas Ele te promete graça para te sustentar no tempo. Penso no poeta que diz: devo ser levado à casa do céu em um mar florido de felicidade, enquanto outros lutam para ganhar o prêmio. O pastor Ivaldo disse cedo, muitas vezes a mensagem vem cortando a igreja. A mensagem, a palavra, não é o pastor. Você não pode deixar o diabo colocar uma coisa, uma contrariedade no seu coração, contra o seu pastor, o nosso pastor. Porque isso é próprio do diabo fazer. Mas a palavra, ela mesmo vem cortando nós. Corta todo mundo, do púlpito até a portaria. Mas é o Espírito Santo, não é o homem. Mas Ele também convida você a deixar Ele entrar no seu coração, a deixar Ele fazer algo por você. Quantas pessoas que o irmão Brana foi orar por ele, e primeiro Deus revelou para ele que aquela pessoa estava em pecado, estava em falha, e ele diz: você tem que acertar a sua vida com Deus, para que você seja curado. Aquela professora da escola dominical estava traindo o marido estava traindo ela, estava um espírito de adultério naquele lar, um inferno de espírito de adultério, e a menina, a criança com leucemia. E enquanto eles não acertou, enquanto eles não confessou os seus pecados, enquanto eles não acertou a vida diante de Deus, aquela criança não foi curada. Essa é a maneira de Deus fazer conosco. Deus é amor, mas Ele é justiça. Não esqueça disso. Ele é amor, o Espírito Santo é amor, mas Ele é justiça também. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Renda-te na mão dele. Eu não vou ler a outra mensagem. Eu vou cantar um hino com a igreja e nós vamos terminar. Eu quero cantar o número 308 desse cântico mais antigo. E você faz aí o que você deseja no seu coração. Por você mesmo. Por você mesmo. Mas é você. Ah, mas o pastor orou e nada aconteceu? Mas você fez alguma coisa? O irmão Brana, na mensagem Amor Divino, não sei se é amor divino, o amor, ele diz de um senhor que foi na reunião do Billy Graham. Billy Graham orou por ele, e ele tinha um problema terrível nos rins. Foi na reunião de Oral Robert orou por ele, nada. Foi na reunião do irmão Brana orou por ele, nada aconteceu. Porque nós ficamos procurando muita oração. Aí lá um dia no hospital, ele se rendeu nas mãos de Deus. Disse: Senhor, agora é eu e o Senhor. Eu sei que eu preciso. E lá no quarto do hospital, ele teve um acerto com Deus. De repente o quarto se clareou tudinho, e ele foi curado através da oração dele próprio. A oração de Billy Graham não curou. A oração de Oral Robert não curou. E nem a oração do irmão Brana. Foi ele e Deus. Não esqueça disso. Deixa ali, 308. Ela Fá, né? Vou ver se eu dou conta aqui. Se este mundo te negar os seus bens a esse lugar, se é preciso de viver um pouco aqui, não te esqueça que Jesus te comprou com muito amor. Deu cuidado, leva a Deus e deixa ali. Deu cuidado.
E até quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui, né?